programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, este é o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença dos nossos companheiros, amigos e irmãos, o Assaruí Franco de Moraes, nosso produtor, que fará a sua saudação agora. Desejando aos nossos amigos, queridos ouvintes, muita paz, muita luz em seus corações. E o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, que é o responsável aí pela agendinha de luz. A alegria de Jesus no vosso lar, sempre. Meus amigos, estamos chegando a agosto, né, onde vamos retomar as atividades regulares do nosso Instituto de Cultura Espírita. Lembrando que neste sábado, dia 3, já estaremos a pleno com nossas atividades que começam às 9 horas da manhã, onde o nosso querido Silvio Cruz Portugal nos apresenta uma turma sobre mediunidade. E há um outro grupo que logo às 11 horas vai trabalhar com ele doutrina espírita, que são os fundamentos doutrinários, para até poder acompanhar melhor os demais estudos que o nosso Instituto oferece. Também, às 10h30, começa o nosso querido samideano Altamiro Rocha, o nosso homem do Esperanto. Nós temos duas turmas de Esperanto, o Esperanto Básico 1 e 2. As atividades começam às 10h30 e vão até às 14h45, naturalmente, com o intervalo do almoço de meio-dia a 1h30 da tarde. Altamiro Rocha estará lá à disposição de todos aqueles que queiram fazer uma aprendizagem do Esperanto Básico 1, que é a iniciação, né? E Esperanto Básico 2, que já avança um pouco mais nessa língua, que é uma língua neutra internacional, uma língua que veio da espiritualidade, para ajudar o mundo a se entender melhor, uma língua simples, fácil, clara, precisa, em que as pessoas podem realmente, qualquer pessoa pode aprender com muita facilidade o Esperanto. Além disso, é uma língua bonita, eufônica, tem poemas belíssimos em Esperanto, você pode cantar em Esperanto, né? Tem Esperanto no mundo inteiro. Hoje são mais de 3 milhões de criaturas que falam Esperanto no mundo todo. É uma língua importante no mundo. Então nós, espíritas, aceitamos muito esses 3 Es, né? Evangelho, Espiritismo e Esperanto, né? Vamos trabalhar para que essas coisas, de fato, possam conjugar os seus esforços. Isso vai ajudar a humanidade a ser um pouco mais feliz, a ser um pouco melhor. Então, Esperanto, o Instituto oferece com muita alegria. E aí vamos lembrar que estamos chegando ao primeiro sábado, né, do mês, e nesse primeiro sábado o Dr. Jorge André entra em campo, não é? Do alto dos seus 96 anos, com a sua lucidez, com a sua modéstia, com o seu amor incrível, né? Está lá o Dr. Jorge André coordenando os nossos irmãos Luzia Matias, a doutora, e o nosso irmão Dr. José Henrique Rubim. Eles trabalham com o pensamento de Joana de Ângeles, que tem uma visão hoje da psicologia, né, transcendental, uma visão transpessoal, uma visão que se aproxima muito, né, da leitura espírita, da compreensão da criatura e da vida. Então, o nosso Dr. Jorge André é o coordenador desse curso e todos estão convidados para este primeiro sábado. Começa às 1h30 e vai até às 14h45. E aí, às 15 horas, quem entra em campo é o nosso Assaruí Franco de Moraes, né? O nosso atleta do bem, né, Assaruí? Que vai dar início aos estudos regulares com a cadeira de doutrina espírita neste segundo semestre. Vai trabalhar dentro da visão da evolução, como diretriz da humanidade, ele vai trabalhar a evolução do princípio inteligente, que ao mesmo tempo é ciência, filosofia e religião. É uma integração, é um desafio esse estudo, e certamente a Assaruí, com a competência de sempre, apresentará para a alegria de todos nós. Estão todos convidados. Esse é o nosso Instituto Cultura Espírita, ali na rua Ibituruna 53, no Maracanã.
Atendemos pelo telefone 2224-1060, então o outro telefone 2224-0736. Também estamos disponíveis pelos e-mails Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com ou ainda culturaespírita@oi.com.br. E o nosso site está lá no ar, à disposição de todos, www.portaleseb.org.br. Você entra lá e você pode acessar a nossa TV ICEB, onde todo o material produzido pelo Instituto, inclusive este programa, estará lá durante algum tempo gravado à disposição de todos. Agora está aí o nosso Joel Vaz, doido para trazer a sua luzinha luminosa da agenda de luz. Vamos lá. Hoje eu quero enfatizar muito, embora ela só comece no dia 17 de agosto, o roteiro é para que a gente possa se preparar. É um evento tão extraordinário que tem que ter um preparo técnico para enfrentá-lo com toda a dedicação, com todo o carinho que ele merece. É a jornada dos 66 anos de divulgação espírita, feita pelo nosso abençoado companheiro Divaldo Pereira Franco. Um trabalho fecundo que plantou jardins de amor e luz pelo mundo inteiro, que pregou a mensagem de Jesus embalado na obra de Allan Kardec. Eu quero que vocês em casa anotem as datas, horários e local das apresentações, embora, se Deus quiser, vai ser muito divulgado, porque é imperdível mesmo, porque ele já está com uma idade avançada, não é que vai desencarnar agora, se Deus quiser não, porque ainda precisamos muito da luz, da presença dele, amorosa, mas é um cansaço natural. Fiquem atentos, a programação vai ser amplamente divulgada, é imperdível, vários lugares do Rio de Janeiro, e termina, como sempre, no dia 25, no domingo, das 9 às 17 horas, no grande feirão Pró Mansão do Caminho, que acontece no Colégio Militar, lá na rua São Francisco Xavier, 267. Não podem perder, o Divaldo estará praticamente o dia todo lá, autografando livros, como faz todas as vezes, todos os anos. Será uma festa amorosa, uma grande homenagem ao Divaldo, a Joana de Ângeles, encharcando-nos de amor, de luz, de paz, de harmonia, e encerrando esta programação que, repito, é imperdível. Muito bom, perfeitamente. Todos estaremos lá usufruindo dessa bênção que é estar próximo do campo vibratório de Divaldo Pereira Franco. Muito bem, meus irmãos, vamos então fazer o nosso breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Bom dia. Qual é a forma de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto Cultura Espírita do Brasil, retomando agora respondendo as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Nós estamos aqui pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, que tão generosamente nos oferece esse espaço. Além disso, nós estamos contando, como sempre, com a contribuição inestimável do nosso querido companheiro Toninho Barbosa, que ele fica do outro lado do vidro, né, ajustando as nossas dificuldades para que a programação possa ser apresentada com um mínimo de qualidade para os nossos queridos irmãos. A Saruí, aí estão os desafios para você. Nós começamos com o nosso Cássio Tabosa, que é lá de Itaboraí, né, Rio de Janeiro, e ele começa com essa questão: ET existe? Olha, dizer, que tem um mundo espiritual a dizer sobre os seres extraterrestres. Ainda bem que ele não é de Varginha, né? ET existe? Vamos lá. Olha,
o Cássio, um dos princípios da doutrina espírita é exatamente a pluralidade dos mundos. Portanto, nada mais natural que existam seres extraterrestres. Mas é preciso tratar do assunto com certa reserva. A vida, ela se manifesta por princípios lógicos e racionais. As leis orgânicas observadas na Terra são as mesmas em qualquer lugar do universo. Portanto, não há razão para se acreditar em seres constituídos por outra matéria diferente daquela que encontramos no nosso pequeno mundo. A criação, ela é a mesma em qualquer quadrante em que estiver o observador, assim como o mar é o mesmo em todos os pontos onde for examinado. Pode-se supor, no entanto, que futuramente nós teremos contatos com seres humanos de outros mundos, de feições mais delicadas que as nossas, mas nunca os monstrinhos que a imaginação fértil dos produtores de filmes tem apresentado à humanidade. Também não dá para se admitir que aconteçam guerras nas estrelas. As civilizações mais adiantadas tecnologicamente e que viajam pelo universo são moralmente elevadas e não possuem armas bélicas. Guerra é um procedimento de planetas primários, como o nosso. Se os extraterrestres estiverem na Terra em algum período, não se sabe. Supõe-se que sim. Pode-se imaginar que sim. Temos até alguns relatos, alguns exemplos de pesquisas arqueológicas e de outras que nos dão esse tipo de indício. Agora, se vão estar no futuro, também não se tem certeza. Se eles estão entre nós, devem ser motivos para se manter em silêncio. Estão lá quietinhos, né? Eles devem ter os motivos deles. Mas o assunto ainda está em aberto para ser estudado por quem se interessa por ele. De concreto, ainda não se viu nada que convença qualquer uma dessas hipóteses. Então, veja bem, Cássio, essa questão do extraterrestre, ela fica um pouco nebulosa na medida em que o processo entra com as fantasias que se criam, né? Eu me lembro quando eu era bem jovem, eu li um livro que chamava A Guerra dos Mundos. Isso foi feito até um filme com Orson Welles. Ele era um repórter que irradiava um ataque de extraterrestres na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, etc. Isso gerou uma série de fantasias. Então, todas as vezes que a gente vê essas coisas de invasão de outros planetas, são sempre uns monstros esquisitos, babões e coisas assim. Esse processo talvez não seja muito válido, não. Agora, nós sabemos perfeitamente, até por uma questão doutrinária, nós sabemos que os mundos por aí todos são habitados. Nós não somos os únicos e, pelo contrário, somos até dos menos eficientes, né? Mas os mundos são habitados, os planetas existem, né? Existem planetas que têm um nível de perfeição tão grande, de crescimento tão grande, que eles podem mesmo procurar se relacionar com outros povos, até por indução espiritual, no sentido de ajudar, de trazer maiores recursos, né? Então nós temos, inclusive, no mundo espírita, no movimento espírita, nós temos informações desse tipo de apoio. Por outro lado, nós vemos também as revistas especializadas nos mostram certas áreas na América do Sul que parecem ser produzidas, né, desenhos na terra, escavações, né. Tem um livro muito interessante que nos fala sobre uma ilha que tem no delta do Nilo, que chama Ilha do Elefante. Mas só se pode imaginar que essa ilha tenha o nome de Ilha do Elefante, porque lá de cima ela tem um formato de elefante. Agora, como que na época dos faraós, que foi quando o nome da ilha foi dado, se poderia dizer que ela tinha um formato de um elefante olhando lá de cima? Então, são os
extraterrestres que estão nos visitando, que nos transmitem esses conhecimentos, esse negócio todo. Então, a coisa funciona mais ou menos dentro desse princípio. Na verdade, eu entendo que essa é uma discussão que tem a ver com uma velha história em que se colocava a Terra como o centro do universo, aquela visão de que a Terra era o centro, né? As outras coisas rodavam em torno da Terra. Isso aí trafegou na cultura humana durante muito, muito tempo. Depois isso foi tudo modificado e hoje, qual é a nossa visão da Terra? Ela é um planetinha em função de uma estrela pequena, também o Sol, né? Num cantinho, você mesmo já falou isso aqui em outra oportunidade, né? Quer dizer, na verdade, isso aí é um grãozinho de areia. Hoje a visão que a gente tem do cosmos é uma coisa gigantesca, os bilhões, não é possível contar a quantidade de corpos que existe no espaço, né? Agora, imaginar que só aqui é que tem ser humano, né? Só aqui que tem vida inteligente, só aqui é que tem vida, ainda é uma decorrência daquela leitura antiga de que isso aqui era o centro do universo. Né? Não é o centro do universo, está num cantinho, é um pedacinho de pó ali, e invisível até para a imensa maioria das distâncias fantásticas no universo. Vai acreditar que é só nesse lugarzinho aqui que pode ter vida, isso aí é uma leitura pequena. Né? Medieval mesmo. Pequena. Hoje, os aparelhos que a gente tem, a gente se lança no cosmos, a gente fica espantado, né? Com cada dia que chega, nova descoberta, o tamanho é inimaginável, é incompreensível. E a própria ciência incentiva isso, César, na medida que a gente sabe que em determinadas áreas acadêmicas nos Estados Unidos, eles têm o que eles chamam de radiotelescópios, onde eles tentam captar sinais do universo. É verdade. Sinais inteligentes. Então, para se gastar dinheiro, tempo, talento para fazer isso, é porque eles acham que tem alguma coisa para lá. É verdade. Então... Aí a probabilidade, né, de que haja vida inteligente é uma probabilidade que se aproxima do valor 1, ou seja, é um evento certo, porque é impossível que não haja, não é isso? Muito bem, mas o nosso irmão, ele faz várias outras perguntas. Eu queria selecionar só uma aqui, sabe? Porque o nosso tempo já está indo embora, né? Mas a terceira pergunta dele é assim: como o Espiritismo ensina os seus seguidores a agirem? Porque o Espiritismo é uma doutrina prática, né? Então é isso mesmo. Como é que é ação? Não é só ficar rezando e coisa e tal. Como é que a gente tem que agir? Olha, toda prática espírita ela é gratuita. Isso dentro do princípio do Evangelho que diz: dai de graça o que de graça recebestes. Assim, todos os trabalhadores espíritas, oradores, passistas, dirigentes, médiuns de toda ordem, músicos, eles trabalham sem recebimento financeiro algum. A prática espírita é realizada sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo ele não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões, em suas práticas, coisas como altares, imagens, andores, velas, procissões, sagramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismã, amuleto e por aí vai. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Ele convida os interessados em conhecê-lo e submeter os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de que a vida que adote. A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. O Espiritismo reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça,
de amor e de caridade na sua maior pureza. O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento da doutrina espírita. É muito importante isso, né? Porque é a prática, né? É viver. A palavra mais importante da doutrina espírita é caridade. Nós entendemos que recebemos uma primeira revelação, Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, que os homens não cumpriram, não seguiram. Mandamento é uma coisa complicada, 10 mandamentos para a cultura humana é muita coisa. Aí Jesus sintetizou isso numa frase. Não precisa de 10 mandamentos, não. Basta um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os homens também não entenderam que jamais amar a Deus e ao próximo. Olha a grande confusão que até hoje está aí na humanidade. Aí os espíritos fizeram um grande esforço. Vamos sintetizar ainda mais. Não entenderam os 10 mandamentos. Não entenderam uma frase, quem sabe uma palavra. E aí vem a doutrina espírita e coloca uma palavra: caridade. Será que você entende? Essa ideia de ser benevolente, ou seja, de querer o bem do próximo, de ser indulgente, ou seja, de se adoçar intimamente para que as suas palavras sejam doces, amigas, o seu olhar seja amigo, generoso, o seu gesto seja pacífico, enfim, a doçura íntima, né? Acabar com a agressão, com a violência, com o riso de deboche, né? Enfim, acabar com a maldade interna. É isso que é ser indulgente. E finalmente o perdão que fecha o circuito. O pé é além de, é a volta, né? E o donar é o doar, é uma entrega. O perdoar é um dar-se, é um oferecer-se, né? Esse que é o sentido da caridade que a doutrina espírita nos oferece. E o espiritismo vem para explicar isso e para dizer: meu filho, você quer encontrar a felicidade? Faça da caridade a diretriz da sua vida. Isso é a essência. O resto é enfeite. O resto é enfeite. Então, meus irmãos, meus amigos, estamos assim, chegando ao final dessa questão, né, dessas questões, e vamos logo, depois do intervalo, ouvir o nosso Geraldo Cardoso com a sua e a nossa internet do bem. Até lá, muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, o PPS que selecionamos para hoje nos fala de um dos mais simples e poderosos métodos de autocura da alma. Chama-se Ho'oponopono. Em havaiano, Ho significa causa e Ponopono quer dizer perfeição. Portanto, Ho'oponopono significa corrigir um erro ou tornar certo. O Ho'oponopono foi criado por um psicólogo havaiano, PhD, cujo nome é Hialeakala Ryu Len. Ele curou um pavilhão inteiro de pacientes criminais insanos da maior periculosidade, sem sequer ver ou tocar algum deles. Como? Ele estudava a ficha do presidiário e tentava sentir dentro de si mesmo aquela enfermidade. Invocando a força do amor, apenas repetia: me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Em entrevista, o Dr. Len explicou que havia trabalhado no Hospital Estatal do Havaí durante 4 anos. O pavilhão onde encerravam os criminosos loucos era perigoso e geralmente os psicólogos, designados para trabalhar lá, desistiam em um mês. Eles temiam ser atacados e não se sentiam bem em trabalhar naquele local. O Dr. Len passou a examinar as fichas de cada paciente, trabalhando em si mesmo. Enquanto trabalhava em si mesmo, a cura dos pacientes teve início. Depois de alguns poucos meses, foi permitido aos pacientes que até então deviam estar encarcerados caminhar livremente. Outros, que tinham que estar fortemente medicados, começaram a diminuir a medicação. E aqueles que jamais teriam alguma possibilidade de ser liberados tiveram alta.
Não somente isto, mas o pessoal começar a ir feliz para o trabalho. Afirma o terapeuta: eu simplesmente estava curando aquela parte minha que tinha criado aquilo neles. Difícil de compreender? Estamos caminhando para uma era em que processos como este serão corriqueiros. A física quântica mostra que todos somos um. O universo é interligado por uma teia invisível. Partindo desse princípio, o mal de um é o mal de todos. A cura de um é a cura de todos. Ou seja, se deseja melhorar sua vida, cure-se a si próprio. Se deseja curar alguém, mesmo que seja um criminoso insano, o primeiro passo é acreditar que a insanidade dele também mora latente dentro de você mesmo. Cure a si mesmo e curará o outro. Amar a si mesmo é a melhor forma de melhorar a si mesmo, e enquanto você melhora a si mesmo, melhora seu mundo, ensina o Dr. Len. Lembre-se, tudo começa na mente. O Ho'oponopono é um processo que vai purificando a sua mente de maneira segura e gradual. Ho'oponopono pode ser praticado por qualquer pessoa de qualquer cultura ou religião, porque o Ho'oponopono é simplesmente a arte de perdoar. Pronto para começar sua sessão de meditação Ho'oponopono? Comece fazendo um profundo exame de consciência. Alguém o incomodou hoje? Ou feriu? Entre dentro de si e olhe para o sentimento em que foi gerado. Lembra-se do que Jesus disse sobre dar a outra face? Só que agora você irá além do comportamento pacífico de dar a outra face, irá pedir perdão à parte de você mesmo, que o magoou. A separação é uma ilusão da mente. Não existe nós versus os outros. Somos todos um. Aquele que o magoou é você mesmo, ou seja, um dos milhares de aspectos do seu próprio eu. Então repita: me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Vá mais fundo. Relembre sua infância, procure seus ressentimentos. Todos nós guardamos alguma queixa dos nossos pais, tios, avós. Permita que a energia sagrada do perdão envolva o seu ser. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Perdoe seus professores. Sinta como são pequenos e mesquinhos os ressentimentos e as mágoas ante a grandiosidade da natureza. E prossiga perdoando. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Enquanto seu coração vai se pacificando, sinta-se uma parte do todo indivisível. Sinta-se uno com o cosmos indecifrável. Permita que um sentimento de gratidão preencha todos os espaços do seu coração. Me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. E o Dr. Len continua: sinta-se flutuar enquanto repete este mantra de libertação. Com o passar dos dias e a prática, você verá como o Ho'oponopono vai mudar sua vida. Você poderá ter sonhos com situações antigas que precisam de perdão. Um novo ambiente se formará à sua volta. E concluindo, o Dr. Rihaleakala Riolen afirma: eu devo estar limpo para estar na presença de Deus. Uma vez lá, a divindade me dará tudo o que é perfeito e correto para mim. Eu só sei isso. Esta é a meta da minha vida. Se eu tenho qualquer meta ou objetivo, é estar na presença de Deus. Meus amigos,
aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.